volta com a notícia de frente para você nessa terça-feira. Uma ótima manhã para você, excelente terça-feira. Agora são 6 horas e 35 minutos. Daniel e Kleber, olha, a gente volta agora, né, a falar com Oliveira Júnior ao vivo, né? Porque, olha, o governo adotou uma medida aí em relação, né, à alta também, ou seja, uma consequência quanto ao próprio IPVA, né? Oliveira Júnior vai trazer informações de uma declaração de calamidade pública emitida pelo governo do estado relacionada ao IPVA. Oliveira, conta para nós aí que medida é essa? Pois é, Porto, uma medida enérgica que foi tomada pelo governador Mauro Mendes depois da chiadeira geral dos condutores de veículos em Mato Grosso, que quando foram pagar o IPVA, o Imposto sobre Circulação de Veículos, né, aqui em Mato Grosso, e se surpreenderam com os altos valores cobrados esse ano, um aumento exponencial, né? Em alguns casos o valor praticamente duplicou do valor do IPVA. E diante disso o governador resolveu e encontrou uma medida jurídica para fazer valer este ano uma redução, ou seja, cancelar esse aumento. E qual é esse caminho jurídico? É declarar calamidade no estado, né? E aí ele baixou um decreto, publicou um decreto ontem, declarando esta situação de calamidade pública quanto ao impacto dos efeitos da pandemia sobre o preço do mercado dos veículos usados em todo o estado. Na prática, isso irá evitar o aumento do imposto sobre propriedades de veículos automotores, o IPVA, ainda este ano. A publicação do decreto 1249 consta na edição do Diário Oficial do Estado e tem validade de 180 dias. Por se tratar de ano eleitoral, a medida ainda precisa ser aprovada pela Assembleia Legislativa. O decreto considera os aumentos nos preços dos veículos usados causados pela pandemia, que chegaram a ter valorização de até 50%, e autoriza a adoção de medidas necessárias para o enfrentamento da calamidade pública, garantindo o menor impacto possível sobre o contribuinte, ou seja, tem validade de 180 dias. Em sendo aprovado, o cidadão pagaria então o IPVA sem esse reajuste este ano, porque se não houvesse esse decreto, essa alegação de calamidade, juridicamente seria impossível fazer valer esse desconto neste ano. Passaria a ter o cancelamento desse reajuste para o ano que vem, como determina a lei, certo, Porto? É um alívio, né, Oliveira? Porque, como você disse aí, 50% no valor, né, para pagar aí esse IPVA. E virou aquela situação que é inacreditável, né? Um veículo usado está valendo mais do que, em alguns casos, os próprios veículos novos. Quem tinha um veículo que valia X no ano passado, esse ano, se brincar, está valendo mais do que era, né, o ano anterior. E o imposto acompanha naturalmente o preço de tabela do veículo, né? Obrigado, Oliveira. Olha, agora tinha que ser calamidade, Kleber, para adotar esse desconto. A ideia foi uma saída aí. Se fosse no Rio Grande do Sul seria uma barbaridade. Mas uma barbaridade. Uma calamidade. Importante é que baixou. Importante que baixou, né? Importante é que baixou e baixou bem, né? Porque estava muito alto. Estava destoando do pacote Sim. de bondade aí do governador com a redução dos impostos, esse aumento do IPVA. Ou seja, que fica muito claro, né, para o contribuinte o quanto que a mão do Estado pesa, sim, o quanto que a gente paga de imposto e o impacto disso no dia a dia, e claro, né, no orçamento das famílias. Agora, Daniel, um decreto de calamidade pública para conseguir um desconto no IPVA, né, ou seja, congelar o preço de tabela de veículo. Por outro lado, um decreto de calamidade também abre outras e muitas outras possibilidades para o governo. Claro que a pandemia continua, essa medida foi adotada, né, pela maioria dos gestores no país, mas isso também garante ao Estado aí alguns encaminhamentos, inclusive com dispensa de burocracias, né, pode lançar mão de dinheiro público de maneira mais fácil. O governo achou um aparato jurídico para poder combater esse aumento que ninguém esperava, né? Surpreendeu a todos esse aumento no IPVA. O que tem que se verificar é se esse decreto
de calamidade ele se restringe apenas à questão dos veículos, à questão do imposto, ou se o governo do estado terá outras possibilidades para explorar esse decreto. Eu não acredito que não, porque normalmente um decreto de calamidade ou de emergência oportuniza ao poder público, à administração, que gaste recursos públicos de maneira mais desembaraçada, sem passar por muito controle, né? Mas eu acredito que esse decreto, esse específico do governo do estado, ele vai ficar pontualmente em cima do IPVA. E é uma boa notícia, né, no rastro desse pacote de bondades que o governador anunciou no passado e que também teria que se estender a quem é proprietário de veículos, porque realmente as pessoas estão se surpreendendo quando chega a fatura, né? Nós conversávamos aqui fora do ar com a produtora, com a Verônica, sobre o valor também de seguro de veículo que está aumentando, porque realmente ele deriva disso, né, de todo do valor dos veículos usados, que o ano passado custava X, agora custa 5 ou 10 mil reais a mais, inclusive. Então, muito valorizado o veículo usado, porque a procura está sendo grande, né, para os veículos usados, porque realmente ninguém está tendo muita condição de comprar veículo 0 quilômetro agora no Brasil. Kleber, mas se tem um decreto de calamidade, se precisar lançar mão de outras ações também, já tem um decreto ali, né? O decreto de calamidade, ele afeta toda a parte jurídica do Estado, aquisições, compras, você pode fazer tudo mais rápido, né, em caráter emergencial. Não imagino que seja esse o interesse, não vejo porquê, não tem nada assim eu, pelo menos, não alcanço, né? Mas se tiver, a gente vem saber também já, né? Agora, a Assembleia, inclusive, ela voltou aí, suspendeu novamente o seu recesso, né? Até para apreciar também essas medidas do governo, né? Para poder colocar, aliás, esse recesso da Assembleia, ele está parcelado. Tá picado, assim. Picado, né? Ou seja, é uma medida emergencial, mas também interessa muito aos parlamentares apreciar isso, né? Opa, podia fazer uma médiazinha aí também é bom, né? Estamos abrindo, derrubando imposto, estamos abrindo a casa para derrubar imposto. Então é um bom motivo para os deputados. E assim, vamos combinar também que o deputado tem 2 férias por ano, né? Já tá bom, né? Tá bom. Podia já voltar Inclusive, a trabalhar. hoje tem sessão, né? Hoje tem sessão para apreciação de alguns projetos. Entre eles um que fala sobre taxa de cobrado das mineradoras aqui no estado, outro também tem um alcance ambiental, que é sobre aquela taxa sobre a queima controlada, né, que o produtor rural pode atear fogo ali na área dele, inclusive tem uma taxa que a expectativa é que se aprovando, e deve se aprovar, fique muito mais tranquilo para o produtor rural e também para o minerador, para que pague menos, né, menos imposto sobre a atividade que ele desempenha aqui em Mato Grosso. E um pagamento para os servidores da saúde, Isso, né? uma verba indenizatória, né? Aquele abono. Ele é um abono, sim, exato. Para estender, até porque foi uma saída do Estado para dar esse suporte e está sendo, né, digamos, renovado aí esse benefício aos servidores da saúde, até porque, infelizmente, o que nós temos aí é o contrário, né? Não há um arrefecimento da questão da própria pandemia, já estamos com quase 56% de leitos de UTIs ocupados, ou seja, a movimentação toda, e também, infelizmente, vários profissionais da saúde afastados porque estão ou com influenza ou com uma nova variante aí, a Ômicron da Covid. Isso, esse valor é importante, até porque essas pessoas ficam afastadas, né? Tem que gastar com remédio, com toda essa questão. Tem que encarar a saúde, né? Ou seja, tem que encarar a vida com relação a isso e, claro, vem em boa hora. Agora, essa questão aí, né, das mineradoras, né, esse é um assunto polêmico, vamos ver o que se encaminha, né, Daniel e Kleber, porque esse assunto ele sempre está meio escondidinho na pauta da Assembleia, vai e volta, né, há um interesse aí de parte da bancada, uma defesa muito grande quanto a isso, que vai impactar ou ter uma influência, inclusive, sobre, digamos, a parte menor de mineradoras, né? Seriam aí, parece que os menores empreendimentos, né? De quem paga ou não. Tinha uma CPI taxa lá na Assembleia, tratando essa problemática aí
dos garimpos, os ilegais e os legais, mas essa problemática não teve solucionática até agora. Para parafrasear o Dada Maravilha aqui, um deputado que estava bem atuante nesse assunto era o deputado Wilson Santos. De repente, não mais que de repente, ele parou de falar. Chegou a sobrevoar a região de Poconé, que realmente chama atenção pela quantidade ali de garimpo, de mineradoras. Ele sobrevoou ali a região com outros parlamentares. Ele que está, como você disse, um destaque da CPI. E realmente é algo que a atividade garimpeira aqui em Mato Grosso está chamando, de mineração aqui em Mato Grosso está chamando muita atenção, porque está se desenvolvendo e ali em Poconé, principalmente, precisa ter um freio ali por parte do poder público, porque está alterando totalmente ali a paisagem, o cenário. A topografia, né? Poconé já está com serra. Exatamente. E a serra que anda, assim, você vai em Poconé, hoje a serra está aqui. Aí daqui um mês você vai, a serra já mudou do outro lado da rua, já mudou de lugar, já aumentou, já diminuiu. Eu falei, mas, gente, visto por cima, realmente está muito alterado, muito diferente. Isso aí. Estou aí. Bom, vamos seguir um assunto aqui falando sobre essa questão tributária, né? O prefeito de Cuiabá diz que não aceitará aí o governo de Mato Grosso, né, reduzir o repasse do dinheiro do ICMS para o município. Se o projeto do estado virar lei, a capital pode perder 100 milhões por ano. Vamos ver o que fala Emanuel Pinheiro. Na semana passada, ao inaugurar a série de lives, as conversas ao vivo com os eleitores pela internet, Emanuel Pinheiro disse que a política seria apenas para os políticos. Ele diz que foi mal interpretado e agora, essa semana, vai refazer a live, dando mais detalhes, mais esclarecimentos, explicando melhor o que ele disse semana passada. Eu me referi, certo, que a política ela deva ser exercida por idealistas, entendeu? Por pessoas, por vocacionados, por pessoas que se prepararam a vida inteira para ser político e para servir a sociedade. E pedir que a sociedade observe com bastante cuidado esses que se vendem como salvadores da pátria, demonizando a classe política, certo? E pedindo, chegando ao poder com o apoio da classe política, depois demonizam a classe política simplesmente para chegar ao poder e exercer o poder pelo poder e para os seus interesses próprios. Então desconfiem de juízes que fazem isso, de promotores que fazem isso, de procuradores da República que fazem isso, de empresários que fazem isso. Se você é um bom empresário, se você é um grande empresário, você já está exercendo um grande papel para a sociedade e para você como grande empresário. O Brasil precisa, Cuiabá, Mato Grosso, o Brasil precisa de grandes empresários. Fique onde você está e contribua com o país dessa forma. Se você é um grande juiz, você está sendo pago para isso. Você tem que ser um grande juiz. Então, fique e exerça da melhor forma a sua missão. Se você é um grande promotor, um grande procurador, maravilha, você tem que ser, você está sendo pago para isso. E nós queremos que vocês sejam referência. E vocês estão sendo pagos para isso, tem que ser bom mesmo. E exerçam com amor, certo? E com determinação a sua vocação. Agora, não queiram usar do seu cargo, demonizar a classe política para assumir o poder pelo poder. Nós já vimos várias experiências, estamos vivendo algumas ainda, né? Então, se você é bom na sua atividade, por que você está saindo dela? Por falar em políticos, Emanuel Pinheiro propõe uma união de vários políticos de Mato Grosso, de vários partidos, para as eleições de 2022, em relação à situação da população mato-grossense. Eu entendo que está na hora, aí dando sequência à pergunta que nós falamos ali, que política é para político, da classe política assumir a sua liderança. Quem tem compromisso com o passado, com o presente, com o futuro de Mato Grosso, como um todo, dentro da inclusão e da política social, com o desenvolvimento econômico justo e equilibrado, é a classe política do Estado. É quem faz política por vocação e por idealismo. Então eu defendo a união. Jaime Campos, Júlio Campos, Wellington Fagundes, Carlos Bezerra, Zé Carlos do Pátio, Emanuéis, né? Emanuel pai e Emanuel filho, entendeu? Nilson Leitão,
podendo trazer para dentro também José Medeiros, certo? Mas eu defendo a união dessas forças políticas para discutir um novo projeto, um projeto alternativo para o Estado. Não contra ninguém, mas a favor de Mato Grosso e a favor, entendeu, do desenvolvimento econômico e social do nosso Estado no novo modelo de gestão, onde possamos promover a inclusão e a justiça social, certo? Sem essa concentração exorbitante de riquezas e de renda, onde o estado mais rico do Brasil produz, é o estado que tem aí uma dos mais, podemos até exemplificar aí, mas um estado rico e um povo pobre, vamos chamar assim, um estado rico e municípios pobres. Mas vale lembrar que para as eleições 2022, o que vale, uma das regras eleitorais, é a federação, que substitui a antiga coligação, ou seja, os partidos que estiverem unidos nacionalmente terão que estar unidos em cada estado. Nós vamos enfrentar essa realidade da legislação, mas eu estou defendendo uma força supra-partidária, entendeu? A questão legal é outra. A gente vai ter que reparar isso também. Mas no momento, eu acho que a gente deve se ater a essa união da classe política e dar um basta no desaforo que estão fazendo contra o Estado. Ou seja, está posto aí o debate. Só pedir uma desculpa a você, amigo telespectador. Nós falamos, né, que seria a fala do prefeito sobre a questão do ICMS, uma revisão que está sendo discutida pelo Estado, mas entrou uma fala do prefeito sobre a questão política, um assunto nosso aqui também, essa do ICMS, nós vamos te mostrar na sequência. Mas já que o Emanuel, digamos, teceu aí, né, esse rosário de contas, né, essa ladainha toda, ele quer formar um grupo, Kleber, para encarar Mauro Mendes numa eleição? Qual que é a ideia? Tem um projeto novo que está acontecendo? Esse é o propósito dele, né? Já é conhecida a rivalidade dele com o governador do estado. É recente, mas é conhecida e barulhenta, né? Porque eles eram aliados. Vale lembrar que o Emanuel Pinheiro foi coordenador da campanha do Mauro Mendes a prefeito de Cuiabá, a campanha vitoriosa, né? Que o Mauro, em 2012, né? Sim. E foi aliado do Mauro durante os 4 anos do mandato, vindo a romper já no último ano, já no processo eleitoral, quando ele também se lançou candidato e o então prefeito, na época, logo em seguida, desistiu de disputar. Aí eles viraram rivais e essa rivalidade ganhou assim na verdade, na campanha eles ainda não eram rivais, porque o governador e a primeira-dama deram apoio indireto ao Emanuel Pinheiro. Sim. Né? Contra o então candidato Wilson Santos, que hoje é vice-líder do Mauro. Falando isso assim para as pessoas entenderem como é que funciona a política, né? Então, assim, o Mauro apoiou o Emanuel e contra o Wilson, uma campanha dura, tensa. 4 anos depois, o Wilson vira vice-líder do Mauro e o Emanuel arqui-rival, inimigo, eu diria, do Mauro Mendes. Mas esse esforço dele para formar esse bloco, ele esbarra num tanto de coisa. O primeiro é o aspecto ideológico, né? Tem muitas diferenças ideológicas nesse palanque que ele propõe. Por exemplo, ele fala no Zé Medeiros e fala no Wellington Fagundes e fala no Zé do Pátio. O Medeiros e o Wellington hoje são Bolsonaro. O Zé do Pátio é Lula. Esteve aqui no final do ano, lançou um comitê pró-Lula e disse que não sobe no palanque que tiver o Bolsonaro. Então já está descartado por aí. O MDB, que é o partido do prefeito, já foi até o governador, ano passado também, para hipotecar apoio, solidariedade à campanha do Neri Geller, que o prefeito está rejeitando, né, para apoiar o Wellington Fagundes, e nisso ele resolve uma divergência que ele tinha também com a deputada Janaína, né, que eles vinham em rota de colisão, agora se unem novamente nesse interesse de defender o senador Wellington. Não sei se ele consegue construir essa aliança tão ampla da maneira que ele quer, e a rigor isso passa pelo deputado Carlos Bezerra. No PMDB, se não combinar com Bezerra, nada não vale. Exato.
Nada. O que chama a atenção nessas lideranças, esses líderes que o prefeito citou, é que realmente, como você disse, uma composição nesse nível ficaria um pouco utópica, né? Porque ele citou todas essas pessoas, seriam PSDB, Podemos, DEM, MDB, PL e Solidariedade, né? Tem aí várias circunstâncias diferentes, aí cada um com um posicionamento ideológico diferente. Ficaria difícil de montar esse blocão aí que o prefeito está imaginando, mas de qualquer forma, já é uma sinalização de que o prefeito tenta se reerguer depois do afastamento dele do cargo. Muita gente diz que ele estaria alijado, fora do processo eleitoral de 2022. É o que consta não, né? Ele está olhando aqui, ele está acompanhando muito o processo, não se sabe de que forma que ele vai participar disso, mas o prefeito continua muito atento a tudo que está acontecendo nos bastidores da política de Mato Grosso e está, sim, inserido nesse processo eleitoral de 2022. Ou seja, apesar dos pesares, né, e do que pesa também sobre Emanuel, né, no passado dele recente, mas ele tem aí um capital político muito forte, né? E ser prefeito de uma capital como Cuiabá, né, que tem um nível de politização muito alto, tem tudo isso, né? E Emanuel Pinheiro também, ele sabe como provocar Mauro Mendes, né? Ele é um especialista nisso, né? Aliás, os dois vivem aí nessa discussão toda, né? Nessa rivalidade política já faz um bom tempo. E Emanuel voltou aí desse descanso judicial, parece que com mais munições para perturbar Mauro Mendes em relação a isso. Mas olha, Kleber e Daniel, tem esse fator aí do presidente Bolsonaro, né, que está no PL e que quer um palanque, digamos, exclusivo aqui em Mato Grosso. Mas como é que fica nessa conjectura toda, Kleber? Porque tem o Wellington Fagundes, que você já disse aqui, é uma análise, naturalmente, que ele não é muito bem quisto, digamos assim, por um segmento bolsonarista, né? Porque o Wellington era muito próximo à presidenta Dilma, por exemplo, né? Ele trabalhou muito quanto a isso, aquelas questões lá de ferrovia, tinha sempre envolvimento ali com o Wellington Fagundes. Por outro lado, existe essa própria questão do governador Mauro Mendes. É possível, de repente, demolir essa história toda? Ou quem seria esse palanque ou o nome mais acertado hoje para Jair Bolsonaro em Mato Grosso? Porto, eu tenho uma leitura que é o seguinte. Primeiro, o presidente Jair Bolsonaro não precisa de intermediário para ter voto. O voto dele é dele. E a pessoa não... Assim, o Mauro Mendes, o Wellington Fagundes, o Medeiros, o Emanuel Pinheiro, ninguém agrega nem tira voto do Bolsonaro. Mas é importante ele ter um nome. É importante para o Wellington. Para o Bolsonaro é indiferente. Ele não precisa de intermediário. Não faria questão disso. Eu acredito que ele não precisa de intermediário para ter votos, especialmente em Mato Grosso. Aqui ele tem, o voto é dele, é ao contrário. São os intermediários que precisam dele para se garantirem, né? O Wellington precisa e tenta buscar esse voto do bolsonarista, o Medeiros, que é mais legítimo para isso, o próprio governador, se tiver adesão, porque esse bloco que vota no presidente Jair Bolsonaro, ele é muito fiel, né? Ele é pequeno, em Mato Grosso ele é maior do que na média nacional, mas ele também não é assim, tão expressivo, e ele é fiel. Então, não precisa, o presidente não precisa de intermediário. O segundo aspecto é que o problema do senador Wellington hoje, a meu ver, é que ele, o senador Wellington, ele é governista, né? O senador Wellington prevalece aquela máxima, melhor do que esse governo, é o próximo. Só o próximo. Exatamente. Né? Então, ele nunca fez oposição a ninguém, nem ao governador Mauro, com quem ele disputou a eleição, mas ele não é perfil do senador Wellington fazer oposição, nunca foi, né? E quando tenta fazer, não sabe fazer. Então, ele está pagando agora por esse governismo, porque os bolsonaristas cobram dele, e com razão, a relação antiga e estreita que ele teve e ainda tem com a esquerda. Ele disputou a eleição de 2018 em aliança, por exemplo, com o PCdoB, com o PT, né? A senadora
Maria Lúcia, que é do PCdoB, junto. O suplente, o segundo suplente dele, de senador, é o professor Manuel Mota, que é do PCdoB. Então, isso ele não conta, mas os bolsonaristas contam e não aceitam. E ele também não consegue ser Mauro Mendes, porque ele nunca se aproximou, ele demorou para se aproximar, diferente do Nery. O Nery, embora tenha também estado no palanque do Wellington, é outra coisa da política, os dois estavam no mesmo palanque em 2020 e hoje são adversários. Mas depois de passar a eleição, ele se apresentou para o governador: governador, o que o senhor está precisando de mim lá em Brasília? E virou aliado, hoje é um aliado estratégico do Mauro Mendes. Mas, Kleber e Daniel, essa questão bolsonarista em Mato Grosso hoje, porque a gente está falando de candidatura ao governo, mas nós temos aí até um certo racha, né? Daquela ala na Assembleia extremamente bolsonarista, né? Tínhamos mais nomes, hoje existem lá os bolsonaristas, não sei se moderados, mas alguns preferiram dar uma recuada, né? Ou seja, de não defender todas as pautas, né? Principalmente essas questões ideológicas, polêmicas, o presidente sempre usa isso de expediente, mas enfim, essa questão bolsonarista em Mato Grosso a gente sabe que é muito forte, o Estado naturalmente, né, tem essa postura politicamente conservadora, né? Bolsonaro goza de um grande prestígio, principalmente no interior do Estado, mas isso vai fazer diferença, Kleber, porque tem essa história, né? Como fazer uma composição política nesse tabuleiro todo, Daniel? Você falou de uma grande frente aí e tudo mais. Vai conseguir separar, digamos assim, bolsonaristas, quem que é puro nessa história? Sim. Eu acho que o ponto central dessa convicção aí do presidente de ter um palanque próprio é de que ele se afastou muito do governador Mauro Mendes ao longo de 2021, 2020, né, politicamente, o Bolsonaro. Então, ele não tem essa convicção de que possa apoiar a reeleição do governador aqui. E então, não está, dentro desse contexto, não está descartado que o presidente encontre um nome alternativo, absolutamente alternativo, como foi aquela eleição suplementar para o Senado, que ele decidiu apoiar a coronel Rúbia Fernanda, que era uma completa desconhecida do cenário político mato-grossense. Então, eu também concordo com o Kleber, eu acho que o presidente tem votos garantidos aqui em Mato Grosso, e ele só está tentando encontrar um projeto, alguém que lidere esse projeto, coloque uma pessoa para ser candidata ao governo, né, que ele já demonstrou que não simpatiza com o nome do governador Mauro Mendes, e no rastro dessa chapa toda, aí tem que se encaixar aí o Wellington Fagundes, candidato a deputado federal também, e a partir daí ele monta a chapa dele. Mas eu acho que Mato Grosso é um dos estados que não causam muitos problemas para o presidente, então ele pode encontrar um nome absolutamente alternativo para cá. Até porque o coeficiente eleitoral de Mato Grosso também pequeno, é mais conceito, né? Menos de 3%. Agora, vai pesar, Kleber, na Assembleia, a formação de grupo na Assembleia, ou seja, conforme vem esse candidato, né, abençoado por Bolsonaro, fica aí nesse segmento, porque o jogo vai ser duro. Você só falou uma palavra antes aqui que eu acho que assim é um paradoxo, né? Que você falou bolsonarista moderado, né? Não existe. Bolsonarista moderado. Eu tentei. Não existe, porque eles atuam exatamente na radicalidade, né? Então, se ele for alguns... moderado, ele deixa de ser. Ele é rejeitado. Mas tem uns que recuaram, né? Assim, e deixaram de ser. Acho que o exemplo do que ele disse, parece ser paradoxal, é o deputado Faisal Calil. Seria um bolsonarista moderado? Ele é bolsonarista? Sério? Sim. Aí, ó. Eu aprendi essa hoje. Alguns policiais também aí, políticos, né? Que faziam toda uma defesa. Hoje você percebe que eles preferem comentar de forma pontual ou passar nessa... Você está falando de quem? Do Eliseu? Eliseu. Não, imagina, o Eliseu foi o primeiro a filiar, foi lá em Brasília no mas dia. Eu falo no dia a dia, né? O que a gente tinha isso era muito forte, né? O próprio Ulisses Moraes. Esse está mais perdido que cachorro caído do caminhão de mudança. Ele não sabe... Mas ele era bolsonarista. Eu não sei, porque assim, tem muita onda, né? Muita onda, assim, muito modismo. As pessoas aderem a algumas bandeiras por modismo, achando, e depois elas veem que não é tudo aquilo, que era bolha, quando elas conseguem perceber
que elas estão se comunicando apenas com a bolha, e para você continuar se conectado com a bolha, você precisa aumentar o grau de radicalidade cada vez mais, e aumentando o volume, senão a bolha te rejeita. Talvez seja essa a dificuldade de alguns se manterem nessa pauta, em evidência, né? E outra, as caminho. pautas são as mesmas, pô. A pessoa cansa de ficar falando a mesma coisa, e ninguém quer ouvir mais. Você percebe? Por um período curto de tempo, as pautas de ódio, por exemplo, as homofóbicas, as racistas, elas até funcionam. Mas se você aumentar o tempo, elas não resistem. É como da vacina agora, né? Não Ou seja, existe. continuam, aliás, a principal pauta, né, desse segmento hoje é a questão da vacina. É que eu acho que o padrão ali na Assembleia, o padrão de fidelidade e de extremismo ao presidente, ele se aumentou, se ampliou com a entrada do deputado Gilberto Catani ali na Assembleia. Então, eu acho que ele está num patamar acima, por exemplo, do Ulisses. Acho que hoje é o que se mantém. Sim. Né, nessa... Ele jogou num nível, um volume um pouco mais alto. Do presidente. Exato. Aí. Não, mais do que aquilo também, não sei o que pode ser feito, viu? Sinceramente, eu tenho até medo de pensar. Não vou nem falar. Olha, vamos para algumas participações aqui dos nossos amigos telespectadores. Emanuel quer dizer que ele é um grande político depois do escândalo do paletó. É o Júnior Ferreira de Rondonópolis. Essa história do paletó nunca abandona Emanuel Pinheiro, né? Ou seja, é um enfrentamento que ele tem diário na vida. Vai levar para o túmulo. Não tem jeito isso, Júnior, é essa história. Mas ele sabe que tem um poder político, né? Olá, bom dia, sou o Joel de Juína. E quem já pagou IPVA esse ano tem como estornar de volta ou não? Se tem, né, como deve fazer, né? Boa pergunta. Para estornar. Eu acredito que essa questão aqui, Joel, que você está colocando, está relacionada lá com aquele desconto que o governo deu naquele outro programa, né? Que era para aplicativos, para pessoas que tinham aí uma certa isenção, né, um subsídio quanto a isso. Agora o IPVA desse ano é aquela história. O que o governo fez foi garantir que a tabela do valor do veículo não altere, que ela não seja atualizada. Portanto, eu acredito, Joel, você fez uma pequena confusãozinha aí do que foi aquele benefício do Estado, né, de subsídio em relação às cilindradas, aí, o pessoal que trabalha com motocicleta, veículos, com essa questão agora do IPVA. O que o governo mexeu agora é na tabela, ou seja, para não atualizar a tabela dos veículos que não tem um impacto direto, digamos, na formulação do imposto. Tem na cobrança, porque se o veículo que valia, né, 30 mil reais, ele pode passar para 35 esse ano, de acordo com a tabela que é usada pelo mercado, né? O governo vai manter nos 30 mil, ou seja, o seu imposto vai ser calculado de acordo com o ano anterior do valor do bem. Pois é, mas eu continuo com a dúvida dele. Mas e aí? E se ele já pagou? Porque a lei já pagou. Tem como já em janeiro. Tem gente que é apressada, né? Por isso que falam que é apressado come cru, né? Então, assim, se ele já pagou, então eu acho que é algo ele vai ter que buscar a Cefaz para ver o que ele pode fazer. E nós também podemos buscar essa informação e trazer amanhã. Vamos levantar para a gente ver. Ou talvez até no próximo bloco aí, se a gente eficientíssima Verônica Raquel, se a gente conseguir falar, né? Levantar isso aí certinho, porque tem essas preocupações, né? Agora, se o Joel já começou a ir pagando IPVA... Tem gente que gosta de pagar, né? Paga logo para ficar livre. Usou o 13º para isso, de repente. É planejamento, né, Joel? Estou sentindo aí que tem um planejamento muito sério. E também, se me chama a atenção e agradecer ao Joel, Juína, né? Onde nós estamos chegando. Audiência em Juína. Mais de 700 quilômetros daqui. Olha, só para a gente já partir para o intervalo aqui, mais uma mensagem rapidinha. Bom dia, fazer vistoria ou monitorar é pouco em situações nas quais se enquadram a proximidade de pessoas junto a paredões. É necessário o mapeamento de risco, que é um instrumento de controle social. Está vendo só? Muito bem lembrado, ou seja, tem que prevenir esses acidentes todos, aliás, riscos, né, de acidentes na nossa rodovia, que iria Cuiabá-Chapada, também em outras regiões de Mato Grosso. Nobres, né? Intervalo. Nobres também. Nobres, tem aquelas grutas, né? Vários riscos aí. Barra do Garças. Com esse nosso patrimônio ambiental.
Vamos para o rápido intervalo e já voltamos, não sai daí. Essa é a Avenida Arquimedes Pereira Lima, a famosa Estrada do Moinho. Trânsito bastante tranquilo pelo momento.